Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 40, para vocês aí do nono ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer alguns estilos de luta. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da luta, né? E diversos outros fatos e curiosidades bem bacanas, bem interessantes, né? Sobre esse esporte. Apesar da sua história de guerras e violência durante a história da humanidade, né? Atualmente, a luta também é uma ótima forma de se praticar atividade física com segurança e com eficiência, que é muito importante também, né? Quem já ouviu falar naquela tia, naquele primo, naquele amigo que vai entrar numa academia de ginástica ou de luta, né? Para ganhar forma, para perder uns quilinhos também, né, pessoal? Então vamos lá. A luta é um esporte em que dois atletas tentam derrubar um ao outro. Os lutadores precisam ter a habilidade, força, rapidez e bom condicionamento físico. Pessoal, nós estamos falando sobre uma luta institucionalizada, né? A luta como se fosse um esporte, como se fosse uma modalidade esportiva. Numa luta de verdade, é lógico que vão quantos participantes estiverem querendo brigar, né? Mas voltando ao nosso assunto, a luta como esporte, nesse momento agora. A luta é um dos esportes mais antigos do mundo e ela já era praticada pelos antigos egípcios. Na Grécia Antiga, a luta era parte importante dos Jogos Olímpicos. Provavelmente ela se desenvolveu, né, como esporte a partir de combates corpo a corpo que aconteciam nas guerras. E aqui nós temos dois, né, na verdade é um pedaço de uma cerâmica grega antiga, né, com aquelas características que eles desenhavam lá, e de dois rapazes, provavelmente fazendo pancrácio, que era uma luta muito famosa na Grécia Antiga. A luta é um esporte em que dois atletas tentam derrubar um ao outro, né? Então, os lutadores eles precisam ter a habilidade, força e rapidez. Tá? Então, a luta, pessoal, ela não vence necessariamente sempre quem é o mais forte, apesar dele dar uma boa vantagem, né? Mas a luta moderna também é usada muito raciocínio, né? Muito raciocínio e também muita experiência de combate. Estilos de luta. Alguns países têm seus próprios estilos de luta. No Japão, por exemplo, o sumô é muito popular. Os lutadores de sumô, eles vestem tangas e seguram um ao outro pelo cinto, né? Eles precisam tirar o oponente do círculo, no caso do sumô, né? O sambo é um tipo de luta que começou na União Soviética na década de 1930 e ela inclui movimentos de arte marcial japonesa chamada judô. Dois estilos de luta fazem parte dos Jogos Olímpicos modernos: a luta greco-romana e a luta livre. A luta livre é praticada em escolas e universidades nos Estados Unidos. A luta greco-romana é mais popular na Europa. E aqui nós vemos mais lutadores de sumô. Arena e equipamentos. Nas Olimpíadas, assim como em outras competições oficiais de luta greco-romana e de luta livre, né, as disputas ocorrem em uma grande esteira conhecida como tapete. Os tapetes variam de tamanho e de formato dependendo do nível da competição. Os lutadores usam roupas elásticas que cobrem as coxas e a cintura e o tronco, calçados especiais que ajudam a manter-se de pé, e às vezes os lutadores usam joelheiras e protetores de orelha. Nas competições olímpicas de luta, as disputas elas ocorrem em uma esteira conhecida como tapete, né? E olha, aqui a gente vê mais um exemplo de os lutadores, né, realizando aqui o seu combate. As disputas de luta livre e de luta greco-romana, elas são parecidas, né?
Em ambos os estilos, os lutadores eles tentam dominar o adversário prendendo-o de costas no chão. O objetivo é levar os dois ombros do oponente a tocar o chão e ao mesmo tempo, Esse golpe é chamado de encostamento. E aqui a gente vê mais um treinamento, né? Só que aqui no Brasil, tá? O pessoal treinando a luta greco-romana aqui no Brasil. O combate começa com os dois lutadores de pé no centro do tapete. Eles tentam agarrar e controlar um ao outro usando vários tipos de golpes. No estilo greco-romano, os lutadores só podem dar golpes acima da cintura. Eles não podem dar rasteiras e nem enroscar as pernas ao redor do adversário, como nós vemos, por exemplo, no Vale Tudo, né? Na luta livre, quase todos os golpes de pernas e braços são permitidos. Os lutadores podem usar as pernas para dar rasteiras, envolver ou prender o adversário. Normalmente, as regras proíbem ações que possam machucar o oponente, como estrangulamento, chutes e socos, né? Que legal, né, pessoal? A gente vê que a função da luta atualmente é servir como esporte, a principal função dela, né? Por isso que nós temos regras de segurança. Numa luta, antigamente, acho que a última coisa que eles iam se preocupar é com segurança, a não ser com a própria, né? Voltando aqui, um juiz fica na arena com os lutadores. Ele dá pontos para cada golpe bem sucedido, né? O juiz também anuncia quando acontece um encostamento. Esse golpe resulta em vitória imediata. Quando não há encostamento, ganha o lutador com mais pontos. E é que a gente vê também mais uma luta sendo realizada, né? Aqui, podendo puxar as pernas do outro lutador. Eles têm que derrubar o lutador. História. Por volta de 3000 a.C., a luta já existia na Babilônia, um reino da Mesopotâmia, e no Egito. Povos da Índia e da China antigas também praticavam lutas. A luta foi um esporte, né, importante na Grécia Antiga. Milon de Crotona foi um famoso lutador grego que viveu por volta de 500 a.C. Nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, ele foi 6 vezes vencedor. Olha, o treinamento dele era carregar um boi, uma vaca. Detalhe de uma taça grega antiga, de 520 a.C. aproximadamente, que mostra 2 atletas olímpicos lutando. A luta era um esporte muito popular na Grécia Antiga. Pessoal, eu vou fazer uma consideração bem interessante sobre personagem, né? Eu não posso garantir se essa história eu ouvi de Milon de Crotona ou de algum outro personagem grego, mas ela é uma das bases de um dos fundamentos do treinamento físico, chamado sobrecarga, né? Tem uma lenda grega que diz que o treinamento da lenda, do herói, enfim, ele carregava todo dia um bezerro, né, nas costas. E com o passar dos meses, dos anos, o bezerro ia crescendo e ele também ia conseguindo, mantinha essa tarefa de carregar um bezerro, cada vez mais pesado, com mais carga ainda, né? Então, dessa lenda se diz que os antigos já conheciam esse princípio, que para a gente ficar mais forte, a gente precisa sempre colocar uma carga um pouco maior do que a gente estava acostumado a fazer, né? A carregar. Então essa é uma lenda bem famosa, inclusive, né, gente? Inclusive nos meios de musculação. Mas vamos voltar aqui à nossa aula, né? E continuando o texto, por volta do século XVIII, os combates de luta aconteciam em feiras e nos circos. Os melhores lutadores competiam contra qualquer um que os desafiasse. A luta também foi popular durante a expansão, né? Durante a expansão dos Estados Unidos para o oeste. Nessa época, né, era um esporte bastante bruto. Qualquer golpe era permitido, com exceção de estrangulamento. O estilo greco-romano e de luta livre, eles surgiram durante a segunda metade do século XIX. Em 1869, a luta greco-romana fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, né, corrigindo esse ano em 1996. A luta livre foi introduzida nos Jogos Olímpicos de 1904,
né? E a luta livre feminina se tornou um esporte olímpico apenas em 2004. De ponta cabeça, um aviador, Jeffrey Cervoni. Então, na verdade, é uma legenda de uma foto, né, pessoal, de alguns militares norte-americanos praticando a luta na Flórida. No Brasil, um estilo de luta chamado telecat foi popular entre as décadas de 1960 e 1980. O telecat era uma luta que misturava combate, encenação teatral e circo. Os competidores não lutavam de verdade, né? Seus movimentos e golpes, geralmente exagerados, beirando o engraçado, eram coreografados e ensaiados. O telecat era transmitido pela televisão e atraía grandes audiências, né, pessoal? Então eram as famosas lutas livres da televisão, que eram muito famosas quando eu era criança, quando eu era jovem, né? Bem, espero que tenham gostado de conhecer mais um pouquinho dessa história toda, né, das lutas. Nós conhecemos um pouco mais nessa aula sobre esse esporte, né, pessoal, sobre essas diversas modalidades e apresentamos uma infinidade de estilos e modalidades também. Espero que tenham gostado, façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos.